Então, gente, graças a Deus deu certo, né? Bora lá. Tem alguém que é ateu aí? Não, né? Não, ninguém falou nada. Ó, nessa aula de hoje, que é a semana 2 do PET volume 3, a gente vai trabalhar relações métricas no triângulo retângulo. Alguém sabe me falar uma característica que é o triângulo retângulo? Que tem o triângulo retângulo, no caso? Alguém, por favor? Um triângulo retângulo, ele sempre vai possuir esse ângulo aqui, ó. Isso é a principal característica do triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de quantos graus? 90 graus. 90 graus, muito bem. Então, para ser um triângulo retângulo, vai ter que ter um ângulo de 90 graus. Consequentemente, um triângulo retângulo, ele tem 3 lados, que é esse, esse e esse. E eles possuem nomes específicos. Qual que é os nomes desses lados? Vou colocar que esse lado é A, esse lado é B e esse lado é C. Como é que chama o lado A? Alguém sabe falar? Hipotenusa? Hipotenusa, muito bem. Hipotenusa. O lado C? Cateto menor? Não, cateto normal. E o lado B? Cateto. Cateto maior. Sempre vai ter um cateto que é maior, um cateto que é menor, mas pode ser também que os dois catetos sejam iguais. Aqui ele está colocando que tem cateto menor e cateto maior. Mas pode ser que os dois catetos sejam iguais. E aí, no triângulo retângulo também, eu consigo usar alguma relação para envolver os catetos e a hipotenusa, que chama de nome de um teorema. Alguém sabe qual é o nome desse teorema? Teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, muito bem. Quem está respondendo? Porque está de parabéns, viu? Eduarda. Muito bem, Eduardo. Nossa, você está de parabéns. Você não é Tocantins, mas merece palmas. Qual a relação do Teorema de Pitágoras? O que é que ele faz? Ele fala que se eu pegar a hipotenusa, que eu estou chamando aqui de A, então se eu pegar o lado A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos que eu tenho é C e B. Então, vai ser C ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a relação do Teorema de Pitágoras. Certinho? Agora, as relações métricas em um triângulo retângulo são a consequência dos casos de semelhança de triângulos. Observe o primeiro triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo. Esse triângulo aqui, ó, ABC, tá vendo? Esse primeiro amarelo aqui. Que podem ser representados em 3 triângulos semelhantes entre si. O triângulo ABC, em si mesmo, depois o triângulo HBA, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? HBA, e o triângulo HAC, que é HAC, esse maior aqui, ó. Eu consegui representar 3 triângulos, então, através desse triângulo grande aqui. O triângulo ABC
eu consigo desenvolver o Teorema de Pitágoras nele, certinho, igual a gente viu aqui. Agora, o triângulo AHB e AHC, eu também consigo usar algumas relações entre eles. Nesse triângulo grande aqui, ele está chamando o cateto Czinho aqui, ó, de cateto menor, e o cateto Bzinho aqui de cateto maior. Realmente, né, se for olhar aqui, esse cateto é o maior do que esse. E a hipotenusa é a soma desses dois lados, N mais M. A hipotenusa é esse aqui todo, ó, o lado BC, ó. Então, a soma entre esses dois ladinhos aqui vai dar a hipotenusa toda. Então, usando essas relações aqui, ele traz para a gente algumas relações. Por exemplo, a hipotenusa aqui do triângulo ABC vai ser a soma dos dois lados, M mais N, beleza? Então, esse lado A aqui, ó, peraí, ele vai ser a soma de N mais M, certinho? Agora, H, se eu pegar H ao quadrado, é a multiplicação de M por N. M por N. Então, H ao quadrado é a multiplicação de M por N. Ou seja, é a multiplicação desses dois lados aqui que compõem a hipotenusa. O lado C, se eu pegar C ao quadrado, é a multiplicação entre o A todo aqui, ó, N mais M, que multiplica N. E o B, esse B aqui, o cateto maior, vai ser a multiplicação de A por M. O A, lembrando que é a soma de N mais M. Aqui ele compõe, então, aqui, ó, C vezes M é igual a B vezes H, C vezes H é igual a B vezes N, e A vezes H é igual a B vezes C. Então, no primeiro problema, ele fala, observe o triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo. Use as relações métricas, essa que está aqui nesse quadrinho aqui, ó, mostrando aqui, essas aqui, ó. Use as relações métricas para calcular a medida da altura H, da hipotenusa A e dos catetos C e B. Depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Então, a gente vai ter que calcular aqui o valor da altura H, A, C e B. Primeiro, o valor de A é fácil calcular, não é? Alguém consegue calcular o valor de A aí? A é a soma desses dois lados aqui, ó. Lembra que eu falei? E aqui também tá, ó. O A tá aqui, então A, que é a hipotenusa, vai ser a soma de N mais M, ou M mais N. Então, no caso aqui, o A vai ser a soma de 18 mais 32. Certo aqui? 18 mais 32 dá 50. Tudo bem aqui, gente? Tudo. Ok. Achamos o valor de A. Então, a partir do valor de A, nós conseguimos calcular o valor de C, o valor de H, o valor de B, tudo. Então, vamos calcular aqui o próximo. Vamos calcular aqui a medida da altura H. A altura H é H ao quadrado, que multiplica M vezes N. Mas quem faz o papel de N vezes M? É a soma que compôs a hipotenusa A. Então, se eu pegar 18... Eita. 18 vezes 32. Então, H ao quadrado é igual. Alguém faz aí para mim 18 vezes 32 na calculadora.
576? 176, que deu? Sim. Estou confiando. 176. Então, aqui, a altura H vai ser igual a raiz quadrada de... Professor, Oi. Não, Rafael, é 576. Ah, tá. Então, a altura H vai ser a raiz quadrada de 576. Lembrando o seguinte, quando eu tenho aqui H ao quadrado, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 576. Como a gente está trabalhando com medidas, eu já até falei isso com vocês, a gente sempre vai considerar medida positiva, não tem medida negativa, certo? Então, já estou tomando aqui que H é positivo e estou tomando a parte positiva da raiz. Tudo bem, né? Beleza, e qual a raiz quadrada de 576? 24? 24. Então, H mede 24 centímetros. Beleza, achamos H, encontramos A, agora falta calcular os catetos C e B. O cateto C é C ao quadrado, é igual a A, que multiplica N. Então, C ao quadrado é igual. O valor de A, nós encontramos 50. O valor de N é, vamos ver, N aqui é o lado menor, 18. Então, C ao quadrado é igual a 50 vezes 18, que dá 900? 900. Então, C, a mesma coisa aqui, vou pegar a parte positiva, vai ficar a raiz quadrada de 900. Então, C vale... C vale quanto, gente? 30? 30. Muito bem. C vale 30 centímetros. Beleza, vamos encontrar agora o valor de B. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, B ao quadrado é 50 vezes 32. Então, B ao quadrado é quanto? 50 vezes 32. 1.600? 1.600. Então, B é a raiz quadrada de 1.600. Lembrando o seguinte, estou pegando sempre a parte positiva por tratar de medida, valor de uma medida. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. 40. 40. Então, dá 40 centímetros. Beleza. Encontramos a hipotenusa, a altura H, os catetos C e B. Depois que calculamos, então, vamos calcular o perímetro e a área do triângulo ABC. Como é que eu calculo o perímetro? O que é perímetro, na verdade? O que é perímetro? Perímetro é a soma da área? Não. E Perímetro é a soma dos lados. Pode ser de qualquer figura, lados de triângulo, retângulo, quadrado, qualquer figura, o perímetro vai ser a soma dos seus lados. Então, aqui eu vou chamar de perímetro de P, vai ser o quê? Vai ser o valor de Azinho mais o valor de Bzinho mais o valor de Czinho, certo? Porque aqui estou querendo calcular o perímetro do triângulo ABC, ABC, certo? Então, o Azinho vale quanto? 50. 50. O B vale 40. E o C vale 30. 30. 50 mais 40, 90. 90 mais 30, 120 centímetros. Certo?
Agora, a área. Nós temos que calcular a área do triângulo ABC. A área é calculada através do quê? Base vezes altura sobre 2. No caso aqui, qual é a base do meu triângulo? Quanto que vale a base do meu triângulo? Hein, gente? Quanto que vale a base do meu triângulo? A base pode ser qualquer lado de um triângulo. Mas vamos tomar a base aqui como sendo o valor de A, porque tá, vamos supor que está no chão aqui. Então, a base aqui vai ser A. O A vale quanto? 50, né? Então, vai ser 50 vezes a altura. Quanto que vale minha altura? 30 ou 40, não sei. 30. Não, a altura aqui é o H. H. 24. 24. Então, 50 vezes 24, isso aqui todo, dividido por 2. Então, vai ficar 50 vezes 24, 1.200. 1.200. Então, fica 1.200 dividido por 2, que dá 600 centímetros quadrados. Pronto. Calculamos o item 1. Bora pro 2? Vocês vão copiar aí. E depois copiam. Bora pro 2, então. Aplique o teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. No segundo triângulo, use as relações métricas para calcular a medida da altura H, as medidas MN das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos dois triângulos ABC. Depois calcule o perímetro e a área. Novamente, calcular tudo, só que primeiro vamos ter que encontrar o valor de C aqui. Lembrando o seguinte, vamos usar o teorema de Pitágoras. Ele mandou usar o teorema de Pitágoras. Ó, aplique o teorema de Pitágoras, meu Deus, para encontrar a medida do cateto C. O que é que fala o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou chamar aqui de outra coisa. Vou chamar que a hipotenusa é A. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado aqui é minha hipotenusa. Quem é minha hipotenusa nesse triângulo ABC aqui? Quem é minha hipotenusa nesse triângulo ABC? 8 centímetros? Não. 10. 10. Muito bem, vai ficar 10 ao quadrado é igual B ao quadrado. Quem está fazendo o papel do B aqui, nesse triângulo? 8 centímetros? 8 centímetros. Vai ficar 8 ao quadrado mais C ao quadrado. C é o valor que eu estou procurando. Então, vai ficar 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100.
8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, mais c ao quadrado. Então, vai ficar c ao quadrado mais 64 é igual a 100. Eu só troquei aqui de lado, mas deixou a mesma coisa, eu não mudei nada. Peguei esse lado e vim para cá, e esse lado e vim para cá. Como tudo é igual, vou passar esse 64 para o outro lado da igualdade. Vai ficar c ao quadrado é igual a 100. O 64 está positivo, ele vem negativo, então fica 100 menos 64. Então fica c ao quadrado, 100 menos 64, 36. Então c é a raiz quadrada de 36. Então c vale... C vale... Menos 58? Opa, não. É a raiz quadrada de 36. Qual é o número que multiplicar por ele mesmo que dá 36? Seis? 6. Então, C vale 6. Se a gente tivesse analisado aqui, ó, já sabia que C valia 6, porque eu tenho o lado compreendido entre A e B vale 8. A, B vale 8. CB ou BC tá aqui, ó, é o valor de Azinho, que vale 10. Então, aqui vale 10. E o AC, o lado AC vale 6. O lado AC aqui é o lado Czinho aqui, ó. Então, a gente fez aqui quase à toa, mas ele mandou calcular. Beleza. Agora, vamos ter que encontrar a altura H, as medidas MN, no caso M e N. Por enquanto é só, antes de calcular o resto. Então, bora lá. Para a gente encontrar a altura H, H ao quadrado é igual a H ao quadrado, aqui, ó. H ao quadrado vai ser M vezes N. Certo? O C ao quadrado é igual a A vezes N. Vamos pegar primeiro esse C ao quadrado aqui, para a gente encontrar o valor de M ou N. C ao quadrado é N vezes... acho que é N vezes A. C ao quadrado é A vezes N. Isso. Quem faz meu papel do C aqui? É o 6, né? Então, fica 6 ao quadrado é igual a N. Quanto que vale A? 8 centímetros? Não, ó, A. O Azinho é a hipotenusa. O A aqui, ó, vale 10. A é a soma de N mais N. Então, A vale 10. Então, fica 6 ao quadrado, 36 é igual. N vezes 10 é a mesma coisa que 10N. Mudando de igualdade aqui, vai ficar 10N é igual a 36. O 10 está multiplicando N, ele passa dividindo. Então, fica 36 dividido por 10, que é igual a 3,6 centímetros. Beleza. Encontramos o valor de N. Vamos encontrar agora o valor de M. O valor de M é B ao quadrado, que é igual a M vezes A. O B vale quanto? O B vale 8, né? Então, fica 8 ao quadrado é igual a M, que é o valor que nós estamos procurando, vezes A. A vale 10. 8 ao quadrado dá 64. M vezes 10 é 10M. Novamente, mudando aqui de lado, fica 10M
é igual a 64, M é igual a 64 dividido por 10, que é igual a 6,4 centímetros. Beleza. Ele pediu para verificar, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa nos dois triângulos. O que então nós sabemos? Se eu pegar o A, ele vai ser a soma de M mais N, certo? M vale 6,4 e N vale 3,6. 6,4 mais 3,6 dá 10 centímetros, que é o valor de A, né? Olha o valor de A aqui, ó. O valor de A corresponde a 10. Então, aqui também tinha que corresponder a 10. Beleza. Encontramos o valor de M, encontramos o valor de N, encontramos o valor de C. Falta agora achar a altura H. A altura H, H ao quadrado, é M vezes N. Então, H ao quadrado é igual a 3,6 ao quadrado, ou ao quadrado não. Vai ser igual a 3,6 vezes 6,4. Então, H ao quadrado, quanto que dá aí? 3,6 vezes 6,4. Três vírgula seis vezes 6,4. R$ 23,4? Deu isso tudo? Deixa eu ver. Não sei se está correto, não. Isso, 23,04. Então, H aqui vai ser a raiz quadrada de 23,04. Que dá quanto? Quatro vírgula 4,8. Muito bem. 4,8 centímetros. Beleza. Encontramos aí os valores que ele mandou procurar. Agora, ele pede para calcular o perímetro e a área. Então, fazer o mesmo esqueminha daquela hora. O perímetro é o quê? O que é perímetro, gente? A soma dos lados? A soma dos lados. Então, os lados aqui que eu tenho é o quê? É 8 mais 6 mais 10. 8 mais 6, 24. 8 mais 6, 14. 14 mais 10, 24 centímetros. E a área? A área é a base que no meu caso é 10, vezes a altura. A altura é 4,8. Isso aqui tudo dividido por 2. 10 vezes 4,8 dá 48. E 48 dividido por 2 dá 24 centímetros quadrados. Entenderam? Sim. Beleza, vou partir para a próxima. 3. Em um terreno rural, como mostra a figura abaixo, será construído
uma estrada em sua diagonal. Sabendo que as dimensões dos lados desse terreno retangular são de 150 metros e 80 metros, determine o comprimento da estrada que corresponde ao valor de x em metros. Então, beleza. Na letra A aqui, ó, eu vou ter que usar uma coisinha só. Vou desenhar aqui, ó, rapidão. Eu tenho essa figura aqui em azul. Tá vendo, né? Essa figura de azul que eu desenhei. Essa figura lembra o quê? Que desenho? Que figura que é essa? Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo e eu estou querendo encontrar um valor de um lado, eu posso usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, ele pega a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é minha hipotenusa aí? Oitenta? Não. 120. Também não. Ó, vocês... Então é X. Exatamente. Mas para descobrir qual é a hipotenusa, o que você faz? Vamos supor que você está aqui, ó, nesse cantinho aqui. Quando você olha para frente aqui, ó, o lado que você enxergar é o lado que chama hipotenusa. Certo? Então, olha lá. A hipotenusa é x. Então, x ao quadrado é igual cateto ao quadrado. Cateto pode ser qualquer um, 80 ou 150. Então, vai ser 80 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual 80 ao quadrado ao quadrado. 160? Não, gente. Ó, 80 ao quadrado é 80 vezes 80. Não 80 mais 80. 6.400. 6.400. E 150 ao quadrado. 150 vezes 150. 22.500. 22.000. Eu tô confiando, viu? Confia, né? Então, vai ser 6.400 mais 22.500 vai dar 28.900. E qual a raiz quadrada de 28.900? Cento e setenta. 170, acho que é metros. 170 metros. Beleza, encontramos então o valor de x. Esse valor de x é o valor da estrada que está em ser construída. Agora, ele pergunta a área total do terreno rural. Então, a área total do terreno rural vai ser aí, no caso, toda essa medida aí, hein? Todo esse quadrado aí. Então, a letra B aqui, ô droga. A letra B é a área do terreno rural. A área do terreno rural, como você quer um retângulo, a gente calcula a área de um retângulo como sendo base vezes altura. Eu estou chamando aqui H de altura porque na outras figuras lá,
A altura era H, então vou deixar tudo como H. Qual é a minha base, então, aqui nesse retângulo? Qual é a minha base nesse retângulo? 150? 150. E qual é a minha altura? 80? 80. 80. E quanto que é 150 vezes 80? 12.000. 12.000, muito bem. Então, fica 12.000 metros quadrados. E a letra C, o perímetro de apenas um lado triangular do terreno formado pela diagonal X. Então, ele está querendo calcular nada mais, nada menos que o perímetro desse triângulo azul aqui. Qual o perímetro desse triângulo azul? É 80 mais 150 mais o valor de X. Quanto foi o valor de X? 170, não foi? Então, P aqui vai ser 80 mais 150, dá 230. 230 mais 170 dá 400 metros. Beleza? Próxima. Na questão 4, qual o valor de X no triângulo abaixo? Esse X aí, ele ocupa qual posição no triângulo? Cateta, hipotenusa ou hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa, muito bem. Então, a gente vai calcular esse aqui usando aquelas relações que a gente encontrou. Espera aí, rapidão. Você falou que ocupa qual posição? Depende, né, João? Hipotenusa? Hipotenusa? Depende. Por que que depende? Se eu tomar como relação esse triângulo aqui, ó, aí sim é hipotenusa. Mas se eu tomar como relação todo esse triângulo aqui amarelo, a hipotenusa vai ser esse lado aqui, ó. Porque olha o ângulo de 90 graus aqui. Então, que eu estou olhando para frente aqui, esse lado. Mas se eu tiver aqui, o lado que vai estar para frente aqui é o lado X. Aí vai depender. Beleza? Errou e acertou ao mesmo tempo. Tá? Então, bora lá. Bora tentar resolver essa aqui agora. Eu tenho que encontrar o valor de X. Se a gente tomar como relação os outros exercícios aqui, ó. Vou tampar aqui esse negócio. Beleza, para ficar mais fácil. Se eu tomar como relação os exemplos que ele deu lá no início da aula, eu preciso encontrar o valor de B, no caso, né? Esse valor de B aqui, ó. Esse valor aqui de B. Para encontrar o valor de B, eu tenho que usar relações que me favoreçam para encontrar esse valor. Por exemplo, aqui está fazendo meu papel de B, aqui está fazendo meu papel do C, e esse aqui é o valor do A, esse aqui é o valor do M. Então, nessa aqui, ó, por exemplo, o valor de B, que eu estou querendo encontrar, eu tenho o valor de A total?
Não, né? Porque A e M, eu não sei qual é o valor de M, então eu não consigo usar essa fórmula aqui, porque eu não tenho o valor de M. Nessa daqui, eu não tenho o... Eu não tenho B aqui relacionado, então para mim não favorece usar essa fórmula aqui. Agora, se eu quiser encontrar o valor de M, eu consigo, usando essa fórmula aqui. Então, bora encontrar o valor de M. O valor de M, então, vai ser a altura ao quadrado. A altura aqui é o meu 12, então vai ficar H ao quadrado é igual a M vezes N. H aqui, no caso, então, vai ser 12 ao quadrado é igual a M, que eu não tenho o valor de M, vezes N, que é 9. Então, vai ficar 12 ao quadrado, dá quanto? 144. M vezes 9 é 9M. Então, eu sei o seguinte, que 9M é igual a 144. Então, M é 144 dividido por 9. M vale quanto, então? 16? 16. M vale 16 centímetros. Beleza. Eu encontrei o valor de M. Agora, essa fórmula aqui para a gente, ela já funciona. Por quê? Porque o que eu sei? O A é a soma de M mais N. O M vale 16 e o N vale 9. Então, 16 mais 9, 25. E se eu sei que o A vale 25, então, e o M vale 16, eu consigo usar essa fórmula aqui. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é igual a o A vale 25, e o M que nós encontramos agora vale 16. Então, B ao quadrado é 25 vezes 16, dá quanto? 400. 400? 400. Então, B é a raiz quadrada de 400, que dá 20. 20 centímetros. Então, a resposta aqui nossa seria a letra B, 20 centímetros. O B aqui, igual eu falei com vocês, é o mesmo valor aqui do X, ó. Eu só coloquei aqui para a gente deixar parecido com esse triângulo aqui, beleza? Agora, encontramos o valor que nós queríamos. Eu poderia usar outra fórmula. Por exemplo, se eu não quisesse encontrar o valor de M. Então, essa fórmula aqui para a gente não ia servir, porque já tem M. Essa fórmula aqui, ó, C vezes H, eu tinha o valor de C, tinha o valor de H, o valor de B, no caso, é meu X, e o valor de N eu tinha também. Então, eu poderia usar essa fórmula aqui. C vezes H é igual a B vezes N. Essa aqui eu não ia usar porque tem A. E A, eu não sabia quanto vale A. Então, bora lá. O C vale quanto? Vale 15. E o H vale 12. O B é o valor que eu estava procurando. E N vale 9. Então, bora lá. 15 vezes 12 dá quanto? Dá 180. 180. E B vezes 9 é 9B. Então, 9B é igual a 180. B é 180 dividido por 9, que também vai dar 20 centímetros. Da mesma coisa. Tudo bem? Eu